Olá pessoal, eu sou a professora Edith e hoje a nossa aula é sobre texto e discurso, intertexto e interdiscurso. Faz parte da língua portuguesa, lá para a prova da UniOeste, dentro da interpretação de textos. Eu coloquei aqui uma imagem para que vocês possam entender sobre o que vamos falar, certo? Então a imagem faz uma mistura e depois nós vamos retomar essa imagem, falando sobre algo atual, né? E uma foto bem categórica lá dos Beatles. Então vamos pensar aqui, vamos desvendar esse conteúdo juntos. Vamos pensar como nós podemos ter o discurso, certo? Aqui é uma propaganda, um anúncio, na verdade, do Greenpeace. Nesse anúncio ele vai falar sobre, aqui eu coloquei asterisco, mudam os personagens, não muda a tragédia. Então esse anúncio faz uma conversa com outro elemento, com outro que é um quadro da obra de Picasso, né, que vai falar sobre a guerra, que é a Guernica. Então ele faz uma conversa sobre isso, esse quadro, esse anúncio conversa com o quadro do Picasso. Tem mais ou menos as imagens dispostas mais ou menos da mesma maneira, só que ao invés de serem pessoas, são animais. E aí ele vai falar um pouco dessa questão da tragédia com o fim das florestas, o que acontece com os animais. Então mudam os personagens, ou seja, não são as pessoas, são os animais. A tragédia ainda é a mesma. Faz essa conversa aí com aquele quadro. Olha só, o anúncio, então, ele tem um claro propósito comunicativo. Quando eu coloco um anúncio desses, eu estou querendo chamar a atenção do leitor a respeito dessa tragédia. E já se considera que o leitor conheça a obra do Picasso. Então, quem são os interlocutores? Quem está conversando? Conversa nesse quadro. Qual é a finalidade principal do quadro? De que tipo de linguagem ele é constituído? E qual que é a linguagem que acontece aí no quadro? Vamos pensar aqui, eu já coloquei as respostas. O Greenpeace é o locutor, ou seja, aquele que fala, que emite. O Greenpeace, esse anúncio, obviamente, e ele está conversando com os seus leitores, né? Quem vê o anúncio, que são os locutários, os receptores, que recebem então essa mensagem. Então, toda vez que eu vejo um texto, eu penso, tem que ter quem escreveu, né? Ou quem falou, e tem que ter aquele que escuta, aquele que lê. As duas coisas juntas a gente chama de interlocutor. É importante saber esses nomes, professor? Ao longo das questões da prova, a gente vai falar quem é o interlocutor daquele artigo de opinião, para quem ele foi escrito e quem o escreveu. Então, eu tenho que saber isso para conseguir ambientar as minhas respostas. Qual é a sua finalidade principal? Qual que é a finalidade principal daquele anúncio lá do Greenpeace? É mobilizar o público em relação às tragédias das florestas, para ajudar, promover o Greenpeace. De que tipo de linguagem ele é constituído? Isso é bem interessante. A linguagem, lá, vamos colocar lá na imagem de novo para conversar sobre isso. A linguagem que aparece aqui é principalmente a linguagem não verbal, ou seja, o desenho, a imagem, e também a linguagem verbal, que está presente na frase. Então, eu posso observar que a linguagem aqui mudam os personagens. Essa linguagem aqui eu chamo de linguagem verbal, certo? Então, linguagem verbal. Linguagem verbal é a escrita. Então, verbalizo algo, é a escrita. A linguagem não verbal são as imagens, certo? Então, aqui a gente tem a linguagem não verbal. Vamos colocar aqui, linguagem não verbal. É importante saber isso? Sim. Por quê? Porque o texto não é sempre composto somente por linguagem verbal. Ele pode ter a não verbal junto, misto, a gente chama de linguagem mista quando aparecem as duas, e pode ser também só a não verbal. Ok? Vamos continuar então. Quando eu observo esse tipo de situação dentro de um anúncio, eu tenho que observar o que é mais importante aqui, ficar atento. É a conversa entre o que está lá na imagem e o que está escrito. Se eu somente ler, eu não vou ter a informação completa. Se eu só observar a imagem, eu também não vou ter a informação completa. Então, as duas juntas, imbricadas, é que formam esse contexto todo.
Então, de que tipo de linguagem é construído? Verbal e não verbal. Vamos lá, então. A linguagem não verbal, né, ela estabelece essa relação. É na linguagem não verbal que tem uma relação com a obra do Picasso, que eu coloquei aqui agora, que é Guernica, de 1937. Na linguagem escrita não tem exatamente a relação, mas aqui que eu consigo de cara bater o olho e falar, nossa, legal, realmente estamos falando da mesma coisa. São outros personagens, tem animais aqui também, mas está falando sobre, enfim, a guerra. Então, da obra do Picasso. É nesse momento que aparece, então, a relação entre as duas, entre o anúncio e a obra do Picasso. Então, vamos pensar. O anúncio estabelece, então, uma situação comunicativa, né, em que o Greenpeace e os leitores interagem por meio da linguagem. Então, a gente chama isso de situação comunicativa. É importante saber? Sim. Por quê? Isso é importante saber. A prova de língua portuguesa, que pode ter a questão falando qual é a situação comunicativa do texto. Eu tenho que saber. Situação comunicativa é o quê? É os interlocutores interagindo por meio de uma linguagem. A linguagem pode ser verbal e não verbal, ou as duas juntas. Então, isso é uma situação de comunicação. Nós temos essa situação aí nesse anúncio, tá? Também é importante saber sobre situação comunicativa para entender a correção da sua prova lá da redação. Na hora que você escreve a sua redação, situação comunicativa é um dos pontos, uma das formas de se avaliar o seu texto. Então, tem um valor a situação comunicativa, ou seja, você considerou a pessoa que está lendo o texto na hora de escrevê-lo? O interlocutor vai ser o leitor, que é o corretor, e o escritor é o aluno lá, vestibulando, que está escrevendo a redação. Tem que considerar essa relação. A linguagem é verbal e não verbal. Então, a verbal está no enunciado, a não verbal está na imagem, Guernica, se a gente pensar aqui, né? Relação aí. Então, o que aprendemos aqui, situação comunicativa, que é o uso de uma linguagem, pode ser verbal ou não verbal, mais os interlocutores. Vamos lá, então. Enunciado é tudo aquilo que um locutor fala, diz, escreve, ok? E aí, ele vai acontecer esse enunciado dentro de uma interação de uma linguagem, certo? Texto verbal, para vocês entenderem a diferença entre um e outro, texto verbal é uma unidade linguística concreta que é percebido pela audição ou pela escrita na leitura e tem uma unidade de sentido com intenção, certo? Então, eu posso enunciar algo, mas não ter intenção, não ter sentido nenhum. Quando eu tenho um texto verbal, eu vou enunciar e ainda vou colocar uma intenção. Qual que era a intenção do Greenpeace? Mobilizar as pessoas em relação a essa destruição da natureza. Então, tem que ter essa intenção, tem que ter sentido entre as palavras, para que eu possa considerar isso um texto verbal. Vamos lá, então. Contexto discursivo ou situação de produção e discurso. Vamos pensar nessas duas categorias aí. Então, quando eu estou considerando o texto, eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar na situação, tenho que pensar na intenção. Lembra das perguntas lá no início? Qual é a situação de produção? Qual que é a intenção do texto? Qual que é a finalidade do texto? Que tipo de linguagem é utilizada? Tudo isso para formar o meu texto, tá? Então, qual é o contexto desse discurso? Qual que é a situação? Por que aparece isso? Tá? Então, o que é um contexto discursivo? É o conjunto de fatores que constitui a situação da qual um texto é produzido. Então, quando eu produzo um texto, eu tenho vários fatores que influenciam na forma que eu vou escrever o texto, que é quem está falando, ou seja, eu que estou escrevendo, no caso lá é o Greenpeace, certo? Com quem está se falando e a finalidade que está se falando. Então, o texto tem isso. Dá para vocês aqui. Então, eu vou ter quem fala, né? A pessoa que fala, quem fala, mais com quem a gente fala, ó, vai ser com quem fala, e ainda uma finalidade. Não posso esquecer disso. Tudo isso eu chamo de contexto. Finalidade. Espaço, deu. Finalidade. Então, eu tenho que somar
quem fala, com quem fala e a finalidade. Isso é o contexto do texto. E é a primeira coisa que eu tenho que pensar antes de escrever meu texto. E quando eu vou ler o texto, é a mesma ideia. Então, na prova de redação, eu estou escrevendo o texto, eu penso nisso. Na prova de língua portuguesa, eu estou lendo o texto, eu tenho que pensar nisso também. Quem está falando isso? Para quem está falando isso? Qual a finalidade disso? Isso, na vida, também utilizamos muito, não é mesmo? Então, o contexto discursivo é isso mesmo, é essa situação de produção. Em que situação está acontecendo isso? E aí eu vou ter o discurso na sequência. O discurso é o conjunto, então, dessa atividade, dessa situação de produção, né, desse contexto, ou seja, é o texto mais o contexto. Então, eu tenho quem está falando, por que está falando, com quem está falando, e ainda o texto ali misturado. Isso eu chamo de discurso. Tá? Assim, além do enunciado verbal, eu vou englobar outros elementos extraverbais, ou seja, não está escrito lá no texto que o Greenpeace né, fez isso, por isso, por isso. Não, ele colocou a imagem, colocou a frase, mas eu sei porque eu reconheço essa situação de produção. Então, tem aquilo que não está escrito no texto, mas eu reconheço como se... E tem aquilo que está escrito no texto, que é o texto verbal. Vamos lá, então. Então, eu tenho que pensar dessa maneira, que eu vou ter a situação de produção, o discurso, e aí, dentro desse discurso, eu tenho que analisar o discurso, ele precisa ter textualidade, certo? A textualidade é o quê? É a união do texto. O texto não seja escrito com voltas, olha lá, desconexo, ele precisa ter uma unidade de sentido para que seja coerente. Então, isso a gente chama de textualidade. A textualidade de um texto é a unidade entre as frases. O texto bem escrito, ele possui textualidade, certo? Então, são as conexões gramaticais e a articulação, tá? Olha lá, conexões gramaticais e articulação de ideias. Então, como eu vou conectar as palavras entre si, as frases entre si, as conexões, nós já conhecemos, tem as conjunções para isso, não é mesmo? E os conectivos que eu vou ligar os elementos dentro das orações para que tenha, como que eu posso dizer aqui? Para que tenha ligação entre si todas as frases, para que fiquem dentro do mesmo assunto. E, principalmente, eu tenho que articular as ideias, então elas não podem ser contrárias, elas não podem ser contraditórias, elas têm que estar articuladas dentro do mesmo assunto. Isso é textualidade. Então, o texto tem, sobretudo, isso. Tá? Tem essa textualidade, coerência e coesão. Vamos estudar agora separadamente a coerência e a coesão. A textualidade, então, no sentido, entra dentro, a coerência e a coesão. Certo? Então, é esse sentido, unir as frases com elementos coesivos e com articulação de ideias. Então, o texto precisa ter coesão e coerência. Vamos ver a diferença entre um e outro. Tá? E quando ocorre, ok? A coesão textual são as conexões, né? O nome já diz, coesão, né? Junta, que une, são as conexões existentes entre as palavras, entre as orações, entre as frases, entre os parágrafos ou partes maiores. Ou seja, quando eu uso esses elementos que ligam, por exemplo, a conjunção e, também uma contraditório mas, porém, entretanto, eu posso utilizar também além disso, e aí vai conectar. Isso é uma conexão de ideias. Eu acabei de explicar algo e eu venho. Além disso, existem também, então eu vou utilizar aí esse conector. Isso vai juntar, vai dar coesão ao meu texto, certo? Então, vai acrescentar a textualidade. A coerência textual é essa estrutura lógico-semântica, ou seja, tem que ter sentido. Semântica, lembram lá da aula de semântica? Quem não lembra, volta a assistir a aula. Semântica é o quê? É o sentido que aquilo tem dentro do texto, certo? Significado, tem que ter significado e sentido. Então, essa lógica semântica, tem que ter uma lógica, o texto, certo? De um texto, ou seja, a articulação das ideias para que elas não sejam contraditórias. Se eu estou falando sobre um assunto, não posso me contradizer ao longo do texto e achar que as pessoas vão entendê-lo. Então, o texto vai faltar uma coerência. Pessoas, normalmente, a gente usa muito para falar com os outros, falar dos outros, né? Aquela pessoa foi coerente ou é incoerente, ou seja, ela é contraditória. Muito comum esse uso de palavra. Então, o texto ele precisa ter coesão e ter coerência. Resumindo, é a textualidade. Vamos lá, então. Eu coloquei aqui um exemplo, que é um trecho
da obra do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, tá? É um trechinho aqui que mostra essa questão da coerência e da coesão, para a gente conseguir entender sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre contar, é o Reobaldo conversando, enfim, né, com o jornalista, o doutor, que ele chama lá, e aí ele está explicando como que é contar, como que ocorre o contar. E nisso ele vai utilizar a coesão para falar sobre isso. Ó, contar é muito dificultoso, vou usar. Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas, olha só, lá vai ter um elemento, ó, de coesão, mas, né, vai me mostrar que eu estou usando algo adverso, contrário ao que eu acabei de falar. Mas, pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros, eu acho que nem aí continua. Aí tem o E também, que vai ter esse elemento de coesão. Como é um trecho, tem algumas partes, não tem muitos. Se fosse um parágrafo inteiro, uma página toda, vocês iam observar o tamanho do uso da coesão. Então, quando ele vai contar aqui sobre por que as lembranças se diferem lá na mente das pessoas, que não é igual contar uma questão lógica, quando você conta a história, você vai lembrando de coisas de uma maneira diferente de quando ela aconteceu. Ele utiliza, então, esse mas para mostrar que é dificultoso, não é porque passou muito tempo e você esqueceu, mas porque as lembranças se misturam com aquilo que você gostaria que tinha acontecido. Então, ele usa esse mas, que as lembranças fazem um balancê na mente, é isso que ele vai colocar aqui. E esse mas que mostra a oposição. Não é porque ele está velho que ele não lembra, mas é porque as lembranças fazem isso com as pessoas. Misturam, trocam, mudam de lugar na mente. Vamos lá, então. A coesão tem essa função de ligar e a coerência de dar um sentido lógico. Aí eu coloquei a pergunta: existe coerência sem coesão? Tem como um texto ser coerente, mas não apresentar nenhum elemento coesivo? Existe. Há textos que não têm elementos coesivos. Muito comum em canções, em poemas, e mesmo assim o texto é coerente. Lógico que isso não é uma estrutura de um artigo de opinião. O artigo de opinião precisa ter os elementos coesivos, é necessário, é obrigatório, mas um poema pode não aparecer o elemento coesivo, mas ele continua sendo coerente. Então a textualidade não está se referindo exatamente a um ter que ser abraçado sempre no outro. Um texto, dependendo do gênero do texto, eu posso utilizar somente a coerência, mas eu não posso ser incoerente e ter coesão. Funciona, o inverso não acontece. Ó, há textos que se organizam por justaposição, por elipse. O que é elipse? Eu tirar algumas coisas e mesmo assim, né, elas ficarem escondidas, ocultas, e mesmo assim eu conseguir entender. Então são considerados textos por seus ouvintes ou leitores porque apresentam uma unidade de sentido do mesmo jeito. Então quem leu e quem escutou consegue compreender porque vê sentido. Sabe que a palavra que está oculta, que está escondida, é percebida ao longo do texto, está na entrelinha ali. Ó, coloquei aqui um trecho. Sobressalto esse desenho abstrato, minha sombra no asfalto. Então não tem nenhum elemento coesivo entre as frases aqui, mas a gente consegue compreender todo esse contexto.